Os Estados Unidos, ele entra numas guerras que ninguém nem tá guerreando no quintal dele, assim. Tem uns moleques de 6 anos brigando naquele quintal, e chega ele tem 14, ele chega lá e fala, mano, eu vou bater nesses moleques aqui e ainda falar que, porra, eu salvei vocês. A gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Por que ele faz isso e por que talvez ele precise fazer isso em várias vezes, outras não. Tipo, não tem outras ninguém vezes tentando invadir eles, né? Entendeu? A guerra deles é uma parada pra lá. Essa é parte do sucesso dele. Eu quero trazer um elemento geopolítico do porquê que os Estados Unidos conseguiu criar essa união. A maioria dos outros países na história, quando eles tiveram conflitos internos, tipo uma guerra civil, ou brigas, ou tensões internas, o vizinho veio, interferiu e acentuou a discórdia para favorecer os interesses próprios. E nos Estados Unidos isso não aconteceu. Por quê? Simplesmente os Estados Unidos nasceu no maior território inexplorado, tecnicamente virgem, do hemisfério norte, de uma zona climática temperada. E esse território estava isolado de todos os outros. Não tinham vizinhos para interferir, manipular, causar problemas, ameaçar. Então, os Estados Unidos teve muito tempo para mergulhar nessas questões. Cresceu tranquilo. Vamos identificar os nossos valores, calma, né? Vamos identificar o que nós pensamos, vamos escrever essa Constituição direito, vamos nos unir. Aí quando eles brigaram entre si, ninguém foi lá e atrapalhou a briga ou colocou mais lenha na fogueira. Eles chegaram à conclusão sozinhos, né? E falaram assim, bom, não dá pra gente continuar brigando, já se matamos o suficiente, tá na hora da gente fazer as pazes e começar um novo capítulo da vida. Esse processo foi orgânico e natural de amadurecimento da nação. A gente não teve isso por ser passivo. Os outros que tiveram isso, houve interferência externa que causou muito problema. Então, os Estados Unidos ainda teve essa sorte, que eu brinco ou falo que qualquer nação que tivesse naquele território, daquele jeito, do ponto de vista geopolítico, teria dado certo. Claro que outros que vão olhar, falar para cultura, para tipo de colonização, vão falar, não, o tipo de colonização influenciou, a cultura influenciou. Mas deixa eu pegar esse ponto específico que você Tá. falou. Esse ponto específico que você falou, onde basicamente a geografia, o clima, essa ausência de conflitos permitiu que eles pudessem refletir melhor, se preparar melhor, né? Em outras palavras. Eu ouvi já uma coisa, eu queria que você desse a sua opinião, que é o contrário disso, onde diz basicamente que os países que não tiveram conflitos são os países onde a gente vê geralmente mais acomodação. Por exemplo, pega o Brasil. A gente tem aqui um clima ótimo no Brasil. Você não tem terremoto. Uma prainha. Você não tem, sei lá, um tsunami aqui no Brasil. Você não tem gelo. Você não tem nada disso. Coisa, em qualquer época, se você ficar lá na praia, coco e pescando, você sobrevive. Aí você pega um país onde tem gelo, cara, eles precisam se preparar. Pô, não vai dar pra comer naquele período, então eu preciso me preparar antes, né? Aí você pega a da formiga e da cigarra. Exatamente. Então, os países onde você... não tem terra... Imagina, o Brasil não tem nenhuma catástrofe que tem nos Estados Unidos. Tipo batata e milho, você planta Só uma qualquer chuva época. aí que, tudo pelo dá amor de certo. Deus, Qualquer época você pode plantar qualquer coisa que nasce. Tudo é certo. Não, chuva, péssimo. Só que tsunami, caraca, a gente não tem terremoto, não tem essas coisas, sabe? E aí você pega esse país onde você tem mais porradaria, Estados Unidos o tempo todo você tá lá, vem um aviso no seu celular que tem um terremoto, que vai ter um furacão que vai passar. Chuva de esgoto forte. Tudo, né? E aí eu ouvi já de que nos países onde você tem esse tipo de coisa, né? Eles, pelo fato de terem se preparado mais, terem se obrigado para poder sobreviver, a se planejar mais, fazer tudo isso, eles acabaram sendo de fato mais prósperos. E hoje, se você pegar os países mais prósperos, eles geralmente têm um pouco mais de desafios, Com né? certeza. Climáticos, etc. Assim. Mas ó, o que eu falei a palavra temperado. Por exemplo, você já citou muito bem, o Brasil é tropical. Não existe nenhum país do mundo na zona tropical desenvolvido. Cara. Só existem exceções, tipo ilhas, Singapura, né? Pequenas cidades-estados, Taiwan.
Aí a Austrália, aí todo mundo, a Austrália não é tropical, Tá gente. maluco. A pontinha de cima da Austrália tá na zona tropical. Canguru. Por quê? Um dos elementos que o tropical traz é esse comportamento de tranquilidade, de cansaço biológico, porque você fica transpirando, você perde água e você fica cansado. Por isso que eu tô sempre cansado. Entendeu? Eu sou muito. É diferente. E assim, tem uma questão cultural. Eu sempre uso esse exemplo. Você tá sentado ali no rio e aí você olha pela janela e vê aquela praia maravilhosa. Aí você pensa assim, ter que ler Nietzsche ou ir pra praia. Tipo, você tá na Noruega, assim, você olha pra aquela neve, você não tem o que fazer do lado de fora, você fica sentado, ou na Alemanha, lendo Nietzsche. E, então tem elementos culturais que fazem você curtir a vida e outras coisas de outras maneiras. Isso atrapalha no desenvolvimento. As pessoas não gostam de falar que clima ou geografia afeta desenvolvimento econômico, mas afeta. Tem um monte de estudos sobre isso. Os americanos estão na zona temperada. É a zona de... O nome já diz, é temperado. Você tem as 4 estações, você tem que lidar com realidades diversas. Não é parado, estagnado com a facilidade que uma tropical tem. E dificuldades em outras áreas, porque a tropical tem problemas de doenças, o solo normalmente não é bom. Você tem um monte de desafios. Agricultura, o Brasil demorou muito tempo para alterar geneticamente o nosso solo para que nós pudéssemos plantar soja em solo tropical. Isso é uma novidade. A Embrapa alterou geneticamente o solo do Brasil para o cerrado produzir. O Brasil é o primeiro grande produtor do mundo de soja, sendo um país tropical. Isso não existia. Quem produz a soja? O clima temperado. Então, tem um monte de desafios e todos esses desafios geográficos, eles são muito mais favoráveis. A terra americana é uma terra abençoada no sentido de equilíbrio do cenário melhor para você ter uma realidade melhor. Por exemplo, os Estados Unidos, eles dominam a geometria econômica do mundo. Por quê? Só tem uma nação que tem acesso às 2 maiores rotas de navegação do mundo. A primeira delas era o Atlântico Norte, até começo dos anos 90. Maior rota de navegação, de fluxo, de transporte marítimo, de negócios. Depois dos anos 90 em diante, essa rota passou a ser o Pacífico. Só tem uma nação do mundo que tem acesso ao Atlântico Norte e ao Pacífico. É a América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a economia do mundo. Os Estados Unidos domina a América do Norte, porque ele é o maior país da América do Norte. Aí as pessoas falam, mas a Colômbia tem acesso às 2 costas. Desculpa, a Colômbia está nos territórios geográficos mais difíceis do mundo. Misturado com floresta amazônica, que é a floresta mais densa tropical do mundo, junto com a Cordilheira dos Andes, que é a segunda maior cadeia de montanhas do mundo e a mais extensa cadeia de montanhas do mundo. E as cidades colombianas só puderam existir numa altitude para elas lidarem com o calor totalmente longe da costa e de difícil acesso à costa. E é uma costa desse tamanho. Não tem comparação você olhar para a costa leste americana, que você vai de Miami, olhando aqueles canais. O que é um canal? Uma faixa de terra aberta que, paralela, é uma marginal do rio. O meio de transporte marítimo é o mais barato de todos. Se você não precisa construir estrada porque você já tem um canal ainda protegido do lado de um porto, de um lado de um oceano gigantesco, e aí você vai do outro lado, você tem a mesma coisa gigantesca. Foda. Desculpa, assim, é um país continental com acesso a 2 costas. Isso nunca vai existir na América do Sul, porque nós temos um paredão que separa o Pacífico do Atlântico. E o grande desafio geopolítico do Brasil, por um acaso, é fazer esse acesso, é conectar o bio-oceânico, né, a rota. Mas, assim, eu posso passar aqui, sei lá, horas falando de elementos geográficos que deram para os Estados Unidos vantagens gigantescas. Até, por exemplo, numa questão muito interessante, que é a distribuição de terra. Nos Estados Unidos aí você chegou na terrinha lá, a zona temperada, com o solo perfeito, que é o Midwest, que era a antiga Louisiana, que os americanos compraram da França. E que essa foi a grande compra. Foi aí que os Estados Unidos virou os Estados Unidos economicamente, porque ali está a riqueza econômica agrícola
é o centro de produção agrícola, sobreposto à terra mais fértil, arável, contígua, de maior tamanho do mundo, sobreposta a uma bacia gigantesca hidrográfica que é infraestrutura de transporte dada por Deus. Porque rio navegável, você não precisa construir, ele tá lá, foi dado. Você começou o jogo com aquilo, você começou o jogo de War, você já tem estrada, né? Fluvial, você já tem a hidrovia. Então, o agricultor americano, ele chegava ali e ele começava a plantar. Aí, para vender, ele entrava no barquinho, descia o Mississippi, caía no Golfo do México e podia exportar para o mundo. Então, você, pequeno agricultor, conseguia se viabilizar. O pequeno agricultor chegava no Brasil, ele tinha que atravessar a Serra do Mar, tirar toda a mata, desmatar o lugar, construir uma estrada para atravessar aquele paredão para exportar o seu negócio. Ele sozinho não conseguia. Quem que conseguia? Grandes latifúndios. A distribuição de terra também tem um elemento geográfico. A concentração de terra aristocrática, ou oligopólio, ou menos oportunidade, também tem a ver com geografia. É um elemento, não é o único, repito, mas é um elemento muito forte. Então, dá para a gente explicar o nível de oportunidade de distribuição de riqueza inicial dos Estados Unidos pela facilidade de acesso, qualidade da terra, acesso do transporte, terra plana. Porque o Midwest, que é o centro agrícola, que é o começo de uma economia, é plano e fácil e é o maior centro de produção agrícola do mundo até hoje. E isso é que começou a dar riqueza para você passar para os outros níveis econômicos. E você falou que o que mudou o paradigma dos Estados Unidos foi quando ele comprou a Louisiana, né? Eu fico pensando, ainda existe isso de negociar terras com outros países? Jamais. Porque a gente ouviu tanto na Jamais. história, Hoje né? é porrada, Porque imagina, né? você Hoje sai é comprando porrada. tudo. Caraca. Não, ninguém vende assim, porque Só a Rússia, né, que toma.